Quando atiramos uma pedra num lago, formam-se ondas que se espalham amplamente em todas as direções. O mesmo ocorre quando fazemos amigos. Um estranho hoje, um amigo amanhã e, finalmente, um amigo para Deus. Quando fazemos amigos para Deus, damos os primeiros passos para apresentá-los para Deus. Quaisquer que sejam as circunstâncias, as condições, a posição social, não há uma influência mais positiva, um pensamento mais confortador, um presente mais precioso que um amigo disposto a ouvir. Na parte 2 desta série, Mark Finley nos fala do segredo do poder do evangelismo pela conversação. Como utilizamos conversas informais e as transformamos em oportunidades espirituais? Nosso assunto hoje é evangelismo pela conversação. Não é importante apenas o que dizemos, mas quando o dizemos e como o fazemos. Isso é importante. Tempos atrás, um recém-convertido veio até mim tendo um semblante preocupado. E ele me disse: Mark, eu irritei os meus parentes. De fato, os meus pais ameaçam me expulsar de casa se eu continuar assim. Eu então lhe perguntei: mas por quê? E ele respondeu: lembra-se daquele sermão que fez sobre o sinal da besta? Eu disse que sim. E fiquei tão convencido da verdade apresentada que falei de seu sermão sobre o sinal da besta para os meus pais e para os meus parentes católicos. E como resultado, ficaram irados, furiosos mesmo. Por quê? Eu não entendo. Perguntei-lhe: amigo, o primeiro estudo que lhe dei foi sobre o sinal da besta? Não. O senhor passou semanas estudando a Bíblia comigo. O primeiro sermão que você me ouviu pregar foi sobre o sinal da besta? Não. De fato, durante semanas o senhor falou sobre Jesus, sobre a cruz, sobre a redenção, a segunda volta de Cristo. Foi somente depois de semanas e de meses que o senhor falou sobre o sinal da besta. Aí ele falou: o senhor acha que eu fiz algo errado? Eu levei algum tempo convencendo-o de que não é somente importante o que dizemos, mas quando nós o fazemos. Deus tem um esquema divino para os acontecimentos. Logo que nos convertemos, ficamos ansiosos para dizer aos outros muita coisa em pouco tempo. Nós pensamos: Jesus voltará, e voltará em breve. Eles precisam saber. Nós não damos alimento sólido para os bebês, isso é impossível. Eles não precisam de alimentos sólidos, o que eles precisam é de papinha, de leite. Eu acho que o conselho de Isaías é adequado neste ponto. Há 3 lições no verso, vejamos se descobrem. Isaías 50, verso 4. O Senhor Deus me deu uma língua erudita para que eu saiba dizer a seu tempo uma boa palavra ao que está cansado. Ele desperta-me todas as manhãs, desperta-me com ouvido para que ouça, como aqueles que aprendem. Isaías diz que o que dizemos é importante, como o dizemos é importante e quando o dizemos é importante. É possível falar a palavra certa, do modo certo, mas na hora errada? É possível dizer a palavra certa, do modo errado, no momento certo? Claro. Também se pode falar a palavra certa, no momento certo, mas da maneira errada? Claro. Já notaram que alguém pode dizer-lhes algo e acharem agradável, enquanto que outra pessoa diz a mesma coisa e os deixa irritados? Quando ganhamos homens e mulheres para Deus, o que dizemos é importante. A verdade deve ser dita gradativamente, não de uma só vez. Quando a dizemos é importante. Se a pessoa está carente de algo,
o seu coração estará mais aberto, mais propenso. Um exemplo. Por 20 anos, meu pai foi à igreja sem minha mãe. Ele tornou-se um cristão adventista, mas minha mãe não. Ela era uma amável católica romana. Então, minha avó, mãe dela, ficou com câncer. Semanalmente, minha mãe a visitava porque ela estava morrendo de câncer. Minha avó emagreceu de 63 quilos para 59, depois de 54 quilos para 44. Eu via minha mãe voltar do hospital, dia após dia, chorando e a maquiagem borrada. Meu pai era paciente, ele trabalhava com ela. Eu nunca os vi discutindo por causa de religião nenhuma vez. Meu pai não fumava. Minha mãe fumou durante muito tempo. Meu pai nunca comia porco. Minha mãe comia. Meu pai ia à igreja todos os sábados. A minha mãe ia aos domingos. Meu pai nos levava de carro e ficava lá fora, no carro, estudando a lição da escola sabatina. Ele não dividiu a família, nunca discutiu, nunca censurou. Ele tinha um tipo especial de proceder. Lembro-me que um dia minha mãe veio do hospital. E, como sempre, chorava copiosamente. Entrou no quarto, fechou a porta e telefonou para meu pai, que voltou do trabalho. Anos mais tarde, ele me contou o que aconteceu. Ele entrou no quarto, abraçou-a junto ao peito dele. E ela chorou por uns 15, 20 minutos, talvez meia hora. Aí disse: minha mãe se foi, está sofrendo. Talvez mesmo no purgatório. E meu pai disse: Glória, eu não lhe falei quase nada sobre a morte durante estes anos, porque não queria ofendê-la. Posso dizer-lhe agora o que a Bíblia ensina sobre a morte? Foi naquele ponto, no momento em que ela se abria, naquele momento de necessidade, quando viu que ela estava receptiva, que ele mudou a conversa. Gentil, amorosa e bondosamente, ele falou dos mortos. Mostrou que a morte era apenas um sono e que a mãe dela estava aguardando a ressurreição. Isso transmitiu paz para minha mãe. Ela pôde dormir naquela noite e conseguiu suportar aquela fase. Isso foi numa quarta-feira. Na manhã do próximo sábado, bem cedo, minha mãe se levantou, arrumou os cabelos, como fazem as mulheres quando vão sair, colocou um lindo vestido. Meu pai levantou, viu e perguntou: Glória, onde você vai agora de manhã? Ela olhou para ele e disse: Jim, vou à igreja com você. Por 20 anos ele foi sozinho. Mas naquela manhã de sábado, meu pai entrou na igreja de braços dados com minha mãe. Houve um momento adequado. O que você diz, quando diz e como você diz faz toda a diferença. Peça ao Senhor que lhe dê a palavra certa para dizer àquela caixa da loja, para aquele homem do posto de gasolina. Peça a Deus que lhe dê a palavra certa para dizer de modo correto. Palavras amáveis ditas no momento apropriado causam um impacto para mudar corações e transformar vidas. Vou mostrar-lhes 2 modelos de evangelismo pela conversação. No primeiro modelo de evangelismo pela conversação, nós procuramos utilizar uma conversa trivial e gentil e lógica e gradualmente levá-la para um único ponto espiritual. Na primeira parte da conversação, procuramos formar um relacionamento, demonstrando um interesse pela outra pessoa. E aqui, procuramos descobrir em que a pessoa se interessa. E se este ponto de interesse tem implicações espirituais, partilhamos nosso testemunho pessoal. Vou dar um exemplo. Eu era pastor de uma pequena igreja. E logo após o meu primeiro sábado, uma senhora veio até mim e disse:
Mark, eu sinto muito, mas o senhor não poderá vir à minha casa visitar-me. Meu marido recusa que algum pastor adventista venha. Ele me disse que, se algum pastor adventista aparecer lá, ele vai pegar este pastor e atirá-lo na rua. Portanto, não apareça em casa para visitar-me. E eu respondi: eu tenho uma pergunta para lhe fazer. A que hora seu esposo está em casa? Ela disse: sempre depois das 16 horas. Ele sai do trabalho lá pelas 3h30 e lá pelas 4 horas está em casa. E eu lhe disse: amanhã às 16 horas estarei lá. Ela disse: não. Ele garantiu que vai jogar na rua o próximo pastor adventista que for lá. Retruquei que ele era justamente alguém que eu queria conhecer. Eu não estou nem um pouco preocupado. Qual a altura dele? É desse tamanho? Quanto ele pesa? Não é muito, eu acho que é peso médio. Bem, eu vou precisar correr rápido. E ela disse: poderá ser preciso. Às 4 horas do dia seguinte eu estava lá tocando a campainha. Mas antes eu orei ao Senhor. Senhor, ajuda-me. Que nos primeiros segundos de nossa conversação, no momento em que eu falar com ele, ajuda-me a descobrir coisas interessantes sobre ele. Ajuda-me a fazer perguntas que o levem a falar de si mesmo, para desviar de mim o foco da atenção. Antes de ir, eu perguntei à esposa dele qual era o principal interesse da vida dele. Ela respondeu que o que mais o interessavam eram as armas de fogo. E eu pensei: não é possível, nada poderia ser pior. Ela disse: ele adora armas. Eu pensei: eu nada sei sobre armas. Mas farei algumas perguntas a ele. Então toquei a campainha da porta. Eu havia pedido a ela que não atendesse a porta quando a campainha tocasse às 16 horas. Deixe que seu esposo atenda a porta. Porque se a senhora atender, ele perguntará quem é, e como a senhora não deve mentir, terá que dizer: é Mark Finley. Ele dirá: então, diga que não estou aqui, criando uma situação de conflito. Portanto, não atenda. A campainha tocará exatamente às 16 horas e a senhora deverá estar em qualquer outro lugar. E deixe-me falar a sós com ele. Às 16 horas em ponto, eu toquei a campainha. Quando o esposo atendeu, eu notei atrás dele um móvel com armas. Então eu lhe disse: prazer, eu sou Mark Finley, o novo pastor adventista. E ele disse: o senhor é o quê? Eu respondi: eu sou Mark Finley, sou o novo pastor adventista. E vim aqui porque soube que o senhor entende de armas. E eu gostaria de falar-lhe a respeito de armas. Ele disse: o quê? Repeti: sou o novo pastor adventista, ouvi que o senhor se interessa por armas. E eu gostaria de saber algumas coisas sobre armas. E então ele me fez entrar e sentar. Perguntei-lhe: o senhor mora aqui há muito tempo? E, bem, minha esposa tem morado no sul de Massachusetts. Eu sou novo na cidade. O senhor já se filiou a algum clube de tiro ao alvo? Não, eu não me filiei a nenhum clube de tiro ao alvo. Mas aquelas armas são interessantes. De que tipo são? E ele me falou das armas. O Winchester é assim, assim. Que tipo de pistola é esta? E enquanto conversávamos, ele disse: pastor, vamos dar uns tiros? Vejam, eu nunca havia atirado em toda a minha vida. E ele disse: pastor, no fundo do quintal, eu pratico tiro ao alvo. Vamos? E então pegou um rifle e o colocou em minhas mãos. Depois nós saímos para o quintal. E lá no quintal havia um poste. E ele apanhou uma lata e colocou em cima dele. Depois ele disse: pastor, nós ficamos aqui nesta linha. Minha esposa guarda sempre algumas latas de suco para mim. E eu pratico todas as noites. Eu chego em casa às 16 horas e atiro nas latas sob o poste. Pastor, o senhor vai atirar. Eu sei que o senhor deve ter jeito porque se interessa por armas. Mas antes de tentar, eu vou ensinar-lhe como se atira. Então ele pegou a arma e fez pontaria. O primeiro disparo passou acima da lata. O segundo passou bem perto dela. Eu vi quando a lata balançou em cima do poste. O terceiro disparo pegou bem no meio da lata. Havia um ar de orgulho no rosto dele. Ele sorriu e disse-me: pastor, é a sua vez. Eu fiz uma breve oração. Eu disse: Senhor, envia um anjo aqui.
E ajude-me a acertar aquela lata. Mas, principalmente, senhor, ajude-me a apontar na direção certa. Se eu não fizer, machucarei o ombro. Vou dizer-lhes algo. É um pastor que está falando, isso é verdade. Eu nunca havia atirado com uma arma. Apontei para o alvo e puxei o que parecia ser o gatilho. Saiu um disparo e... bum! E quando olhei, a lata voou do poste. Eu não sei se um anjo a derrubou, se foi a bala ou o vento que a explodiu. O homem tinha uma expressão de espanto. E ele olhou-me e disse: Pastor, atira de novo. Eu respondi: Deixe-me dizer-lhe uma coisa. Eu só faço isso uma vez por dia e eu não quero revelar os meus segredos. Na próxima vez que vier aqui, eu poderei atirar de novo. Depois nós entramos na casa e nós nos sentamos. Falei-lhe que estava apreciando a companhia dele e aproveitando muito. Disse-lhe que era ótimo dar tiros e que algumas pessoas disparavam em outras, mas que eu preferia disparar em latas. Ele concordou comigo e disse que as armas podem ser usadas de um modo destrutivo. Então eu lhe disse: pense nas guerras que já tivemos e nos milhões de pessoas que morreram nas guerras, nas pessoas partidas pelo meio. Eu felicito por atirar em latas e não em pessoas. Depois lhe disse: a Bíblia diz que um dia todas as tristezas, a dor e o sofrimento nesta terra terminarão. Eu vou falar sobre o céu no próximo sábado de manhã na minha igreja e de um dia quando deporemos todas as armas e equipamentos bélicos e não mais teremos de nos preocupar com bombas caindo. O senhor gostaria de ir? Eu apreciaria se o fizesse. No sábado seguinte, aquele homem estava com a esposa sentado na terceira fila na igreja. Evangelismo pela conversação. Comecem onde as pessoas estão. Sejam armas, sejam pescarias, sejam esportes. Depois mudem gradativamente o assunto para coisas espirituais. Se virem que elas resistem, se perceberem sinais de luz vermelha, então não devem prosseguir. Porém, ao mudarem gradativamente para coisas espirituais, quando a mente e o coração se abrirem, poderão deixar-lhes um folheto, poderão deixar um livro, poderão deixar-lhes ótimas revistas, convidá-los para um seminário sobre Daniel ou Apocalipse. Deus pode inspirar várias possibilidades. Há um outro modelo de conversação que algumas pessoas acham muito útil. Nós o chamamos de abordagem cebola ou retirando camadas. Este método foi desenvolvido por Donald G. Smith, da InterVarsity Christian Fellowship, no estado de Michigan. O Dr. Smith descreve cada ser humano como uma complexidade de camadas. Ele diz que as pessoas têm áreas de interesse geral, depois áreas de interesse específico, seguidas de áreas de interesse filosófico e áreas de interesse espiritual. Quando encontrarem as pessoas, não devem ir logo adentrando a sua parte mais interior. Em outras palavras, que direito temos de falar com as pessoas sobre Deus? Que direito temos de falar-lhes de algo tão sagrado para elas? Que direito temos de falar-lhes de algo tão íntimo e tão caro como as coisas eternas? Somente temos o direito se o conquistarmos. A sociedade em que vivemos hoje está cheia de pessoas céticas. Por isso, é necessário construir um relacionamento. Portanto, não comecem já na parte central da cebola, a do interesse espiritual. Devem começar na área de interesse geral. E nesta área encontram-se as notícias, encontra-se o tempo, encontram-se os esportes, encontram-se a cidade natal, os amigos. Devem começar com interesse geral. Com frequência, quando estou num avião, emprego a abordagem cebola.
Usei-a recentemente com um executivo de uma das principais companhias europeias. Nós estávamos viajando da Suécia para Londres. Este executivo sentava-se ao meu lado. Comecei com a área de interesse geral. Enquanto voávamos, eu perguntei: desculpe-me, senhor, estamos indo para Londres. O senhor mora em Estocolmo ou o senhor mora em Londres? E ele me disse: oh, não, eu moro na Inglaterra agora. Mas o seu sotaque não é britânico, parece mais americano que britânico. E ele disse: sim, eu sou de Rochester, em Nova York. Morei lá há muito tempo. O senhor é americano? Eu respondi: sim, e como o senhor, estou agora em Londres. Percebam que estávamos falando de interesse geral. Então nos mudamos para interesses específicos. Disse-lhe: sou ministro da Igreja Adventista. Trabalho como conferencista para o norte da Europa. Qual é a sua área de atuação? Ele me falou da empresa para a qual trabalhava, e enquanto viajávamos, perguntei-lhe como seria a sua estada em Estocolmo, se teria uma apertada agenda de negócios. Ele disse-me: para falar a verdade, tenho fins de semana difíceis, estou estressado, acredito que vou partir em 2. Agora estávamos na área de interesses filosóficos. Enquanto falávamos de estresse, de sua filosofia de vida, falei-lhe de algumas coisas que faço contra o estresse. Falamos de boa alimentação, falamos de caminhadas e ar puro. Avançava e retrocedia. Mas depois eu fui diretamente à área filosófica perguntando-lhe: o que o senhor considera de maior significado na vida? A resposta dele foi algo assim: bem, provavelmente o que significa mais para mim é provavelmente o relacionamento com minha esposa e saber que realmente eu faço um bom trabalho para a empresa. Perguntei: e se o senhor não tivesse uma esposa, o que lhe daria significado? Bem, acho que meu trabalho... E se não tivesse um emprego, o que lhe daria um significado? Não sei, o senhor me tirou a esposa, meu trabalho, acho que nada mais me resta. O que é que faz a vida real para o senhor? O senhor tem a noção de um Deus criador que mesmo nas tristezas da vida, mesmo se o senhor perder a sua esposa, o seu trabalho, ainda estaria ao seu lado? O senhor sente a presença de um Deus que cuida do senhor, que o ajudará a lidar com o estresse na sua vida? E ele me disse: eu raramente penso nisto. Agora eu estava na área de interesse espiritual. Nós tiramos as camadas da cebola, indo do interesse geral para o específico, para o filosófico, e agora estávamos especificamente naquele centro do interesse espiritual. Então pedi-lhe permissão. Quando se parte do interesse geral e se chega ao ponto do interesse espiritual, chega-se ao ponto que chamo de ponto de permissão. E a transição, vejam bem, a transição para ele sempre começa com a expressão: eu posso? Posso. Não se viola a liberdade de escolha da pessoa. Não se viola a consciência dela. Por isso eu perguntei: posso dizer-lhe como encontrei uma paz pessoal? Posso dizer-lhe como encontrei soluções para o meu estresse? E ele respondeu: sim, prossiga. Foi então que eu lhe disse: quando eu leio a Bíblia, ela me dá esperança e ânimo quando diz que este mundo foi criado por Deus, que me ama e cuida de mim. E este mesmo Deus que projetou toda a natureza também tem um plano para a minha vida. Isso me dá esperança, consolo e confiança. Noutra ocasião, eu me sentava em Estocolmo, ao lado de uma agente de viagem. Começamos conversando sobre interesse geral. Eu falei de viagens, falei de diferentes lugares na Europa onde estive, e ela também. E depois mudei para áreas específicas. Eu lhe disse: você parece viajar muito? Ela respondeu: como agente de viagem, adoro viajar. Minha próxima pergunta foi: como fica a sua família?
É difícil para você viajar tanto com sua família. Notem onde estou agora. Não estou no interesse geral, mas no específico. E ela me disse, seria realmente muito difícil, mas eu não sou mais casada. Um pequeno sinal, não sou mais casada. E quando ela disse, eu não sou mais casada, havia um tom triste na sua voz. Você já foi casada? Agora eu estava na área de interesse específico. Sim, eu fui casada por 3 anos, mas meu esposo me abandonou. O senhor é clérigo, não é? Sim, eu sou. Eu sempre quis fazer uma pergunta a um clérigo. Pode fazê-la? O aborto é errado? O aborto é um assassinato? Perguntei-lhe, por que me faz esta pergunta? Você perguntou porque tem uma amiga que esteja se aconselhando com você sobre o aborto? Ou é porque você está grávida e está pensando em fazer o aborto? Ou então é porque você já fez algum aborto? Ela então inclinou a cabeça, escondendo a face com as mãos, e começou a chorar. E disse-me, eu pergunto, porque há 17 anos eu fiz um aborto. E por 17 anos eu tenho me sentido uma assassina. Vou contar minha história. Eu fui casada por 3 anos. Depois disso, meu marido abandonou-me por causa de outra. Fiquei completamente desorientada. Senti que a minha vida não valia mais a pena. E então conheci outro homem. E mesmo não me casando com ele, fiquei grávida. Ele me disse que teríamos um lar maravilhoso. Ele era de um outro país e nós nos mudaríamos para lá. Falou-me de seu trabalho, de sua casa, que estava trabalhando em meu país apenas por um ano. Mas no final daquele ano, ele me disse, sinto muito, mas eu tenho uma esposa e 3 filhos e vou voltar para eles. E ela continuou. Meu desespero por ter perdido o meu primeiro marido e agora o segundo era maior do que eu podia suportar. E por causa disso, fiz um aborto. Foi há 17 anos. Sinto ódio de mim mesma e me sinto culpada. Então eu lhe disse. Quais são as 2 palavras? Alguém se lembra? Vamos ver. Eu posso, de novo. Eu posso falar-lhe do que encontrei na Bíblia sobre a libertação da culpa, como ter paz interior. Então peguei a minha Bíblia e ali, no apartamento daquela agente de viagens, abri as Escrituras e falei-lhe que Cristo, na cruz, carregou aquela culpa. Falei-lhe que em Jesus não há condenação alguma. E então li para ela este texto magnífico. Leiamos juntos, por favor. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a iniquidade. Se fizermos a confissão, Ele dará o perdão. Então lhe pedi que pegasse uma caneta e escrevesse algo na sua Bíblia. Se confessarmos nossos pecados, e aí eu disse a ela, depois de pecados escreva, exceto o aborto. Ela respondeu, ela perguntou, o quê? Não posso alterar a Bíblia. Então eu lhe perguntei, você acha que ele mentiria? Não, ele não mentiria. Então, se Jesus não mentiria, ele perdoará o aborto. Sim, ele o fará. Então, se ele a perdoa, você não tem mais que sentir-se culpada. Sentir-se culpada é sentir que não foi perdoada. Gostaria que ele a perdoasse agora? Quando acha que ele a perdoará? Provavelmente quando eu me confessar. Em seguida, nos ajoelhamos naquele apartamento em Estocolmo. Eu disse, você pode orar primeiro? E ela disse, eu nunca orei na minha vida. Pode repetir minhas palavras se quiser. Então comecei, querido Deus. E com os lábios tremendo, ela repetiu, querido Deus, eu estou sofrendo pelo meu pecado, mas creio que me perdoas. Creio que em Jesus não há condenação. Creio que minha culpa se foi e que sou sua filha.
Quando nós nos levantamos, as lágrimas corriam pela face dela. Também havia um sorriso em seu rosto, uma estranha combinação de lágrimas e riso. Então ela me disse: Mark, pela primeira vez em 17 anos eu sinto uma profunda paz em meu coração. Muita gente está à nossa volta carregando cargas enormes. Comecem com a área de interesse geral, passem para a área de interesse específico e depois vão à área de interesse filosófico. As pessoas sentem culpa, perguntam sobre a vida após a morte, preocupam-se com a direção em que o mundo vai. Então usem aquelas duas palavras. Quais são elas? Vocês se lembram? Eu posso. Eu posso falar-lhe sobre como me libertei da culpa, posso falar-lhe sobre como me consolo quando um ente querido morre, posso dizer-lhe o que Jesus Cristo significa para mim? Se começarem onde as pessoas estão, se mudarem gradualmente, encontrarão corações abertos para o Evangelho. Devem mudar a conversa gradualmente, do interesse geral até o espiritual. Procurarão uma oportunidade hoje e nas conversas que vocês tiverem, nas conversas com as pessoas, procurarão guiar estas conversas para coisas espirituais, a fim de fazerem amigos para Deus. Sei que o farão. Oremos. Querido Pai, ensina-nos o que dizer. Ensina-nos como dizer. E ensina-nos quando fazer. Ajuda-nos a começar onde as pessoas se encontram e que possamos deixá-las onde o Senhor quer que as deixemos. Dá-nos acesso à mente e ao coração das pessoas mediante o evangelismo da conversação. Querido Deus, ajude-nos a ver em cada contato, em cada ser humano, uma oportunidade em potencial para lhes falar de Jesus Cristo. Pedimos no nome de Jesus. Amém.